Olha só o tamanho desse formigueiro. Ele está localizado numa extensão da Praça Portugal, na zona sul de Bauru, e ocupa um raio de 5 metros. Não só o tamanho assusta, como também os habitantes dessa terra, que são formigas cortadeiras, mais conhecidas como saúvas. Elas têm garras afiadas e, mesmo tão pequenas, são capazes de arrastar pedaços grandes de alimento. São milhares e milhares de cortadeiras por aqui. Não se sabe quando esse formigueiro gigante começou a se formar, mas imagine que aqui na minha frente há uma cidade enorme de formigas que pode chegar a até 20 metros de profundidade. O técnico agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Bauru explica que elas preocupam, porque podem causar danos irreparáveis às árvores. Mas aqui no caso já tem um coqueiro servindo de alimento para elas. Por isso, as árvores em volta ainda estão inteiras. São formigas de mandíbulas agressivas, que aqui a gente está até conseguindo controlá-las, porque elas estão instaladas onde a gente tem esses cocos, então servem de alimento, entre aspas, para ela. Então ela não está vendo a necessidade de cortar as folhas das árvores. Então se não fosse isso, a gente poderia estar tendo um desastre aqui, porque elas cortam mesmo, elas precisam carregar essas folhas, o que quer que seja, para o ninho delas, para que esses alimentos, no seu processo de fermentação, alimenta o fungo que serve para o alimento da formiga. E não é tão comum ver essas formigas à luz do dia, porque elas têm hábito noturno. E por isso, em poucas horas, são capazes de deixar uma árvore inteira sem as folhas, que são fundamentais no processo de fotossíntese. Nesse momento de escassez de água, a planta já está debilitada, ela não consegue completar o ciclo natural dela, então ela pode vir a morrer. Se não vier a morrer, ela vai retardar muito seu crescimento, porque aí corta suas gemas apicais e aí tem todo um retardamento da árvore. Se é para sombra, a gente ainda pode esperar ela rebrotar, mas no plantio comercial o prejuízo é muito grande. São muitas colônias ao longo da Praça Portugal e na Avenida Comendador José da Silva Marta, nas quadras 1, 3 e 8. E não são só as saúvas que preocupam, não. Há também uma outra espécie, as formigas quem-quem. É um outro grupo de formigas, tá? De porte menores, mas também muito vorazes, tá? Então, você andando, aqui a gente tem a presença maciça da saúva, mas a quem-quem, que faz uns formigueiros menores assim, em grande volume, então também causam grandes danos. Em alguns ambientes tem a presença das duas. E pode ter certeza, se fosse numa plantação, essa espécie não estaria andando livremente. Eles não teriam tomado essa dimensão. Por exemplo, na silvicultura, um dos custos operacionais mais elevados do plantio é o monitoramento de saúva. Se alguma dessas formigas aparecer na sua casa, não se preocupe. Elas não costumam atacar pessoas. De repente, se você pisar, se você acabar apertando ela sem querer, ela acaba causando um ferimento, dói, mas elas não são agressivas. Você pode pegar uma água com hipoclorito, aquela água sanitária que a dona de casa usa, faz uma solução e despeja no formigueiro. Uma água quente, se você despejar no formigueiro, porque na verdade a gente não precisa atingir a formiga, a gente precisa atingir o alimento dela, a câmara de alimento dela, onde tem os fungos, tá? E é ali, atingindo o alimento, ela já vai se sentir incomodada, ela vai buscar um outro local.